Olá! No primeiro módulo do curso da Maldição Familiar de Édipo, nós vimos as divindades, nós estudamos a teogonia, a cosmogonia, o surgimento dos deuses, que vocês vão ver de alguma maneira participam da linhagem, da árvore genealógica de Édipo, ok? E nesse segundo módulo, nesse segundo momento, nós vamos trabalhar os seres humanos, a família propriamente dita de Édipo, que são os descendentes de Agenor, de Cadmo, de Lábaco, também a família de Édipo é conhecida como os Labidáceos por conta do Lábaco, a gente vai passar por ele também, Então nós vimos, num primeiro momento, as divindades primordiais, Caos, Gaia, Eros, a relação de Gaia com Urano, que faz surgir os titãs, Cronos, Reia e Memória, etc. E da relação de Cronos com Reia, nós vimos os deuses do Olimpo. Entre os deuses do Olimpo, nós temos Zeus, que comanda, de certa maneira, assim, o céu, e o Senhor dos Mares, que os mares ficou para Poseidon. Poseidon é um deus também do Olimpo, irmão de Zeus, em algumas mitologias próximas ali da Grécia, Poseidon ocupa um lugar fundamental, como se fosse o lugar de Zeus. Na mitologia grega, Poseidon fica com os mares e Zeus fica com o céu. Zeus reina acima de todos os outros deuses, Ele tem uma liderança maior porque ele liderou a titanomaquia, nós vimos isso no primeiro módulo, e o Poseidon fica então com os mares, o Senhor das águas, o Senhor dos mares, o Senhor dos terremotos, esse é o papel de Poseidon. E vai ser justamente Poseidon que vai nos interessar. Poseidon é um deus importante, o nome romano dele é Netuno, então tem uma tradição assim com os mares, com as águas, os terremotos. Ele é pai de Teseu, que luta com o Minotauro, num episódio também muito famoso da mitologia grega. É pai de Tritão, que é um filho também que cuida ali dos mares, do oceano, etc. E esses filhos ele teve com outras mulheres, mas o que vai nos interessar em Poseidon é o filho que ele teve com os filhos que ele teve com Líbia. Ele teve filhos gêmeos, Belo e Agenor, 2 filhos. E o Agenor é justamente o personagem que a gente vai explorar, investigar para chegar na descendência da família propriamente dita de Édipo, Laio, Lábaco, etc. e tal, ok? Então, o Poseidon ele tem um relacionamento com a Líbia e tem esses 2 filhos, Belo, que é rei do Egito, considerado o pai do Egito, e Agenor, que é rei de Tiro. O Agenor, ele casa com Teléfasa e tem mais 4 filhos. Então, Poseidon, Agenor, Belo, por enquanto não nos interessa, o Tritão, Teseu, os outros filhos do Poseidon, também Polifema, etc. A gente não vai abordar, a gente vai abordar apenas Agenor, que é filho de Poseidon com Líbia, e Agenor com Teléfasa tem 4 filhos, entre eles Cadmo. O Cadmo vai ser a peça fundamental para a gente pensar a maldição familiar do Édipo, ok? E toda a tragédia, todo o processo trágico começa especificamente com a figura de Cadmo, filho, portanto, de Agenor e Teléfasa. Os 4 filhos de Agenor e Teléfasa são Europa, Cílix, Fênix e Cadmo. A história do Cadmo é a seguinte: Zeus, lembra no primeiro módulo eu disse que Zeus vai dar umas importunadas, umas pentelhadas lá na família, na árvore genealógica do Édipo. A gente pode começar dizendo assim,
aí já tem a primeira importunada de Zeus. O que é que Zeus faz? Zeus, ele é casado, vamos dizer assim, né? Ele tem um relacionamento com Hera, uma das deidades também grega, né? Do Olimpo. Mas Zeus não é nada fiel. Zeus tem vários relacionamentos com outras deusas, com humanas, etc. E uma pessoa que encanta Zeus é justamente Europa, filha de Agenor e Teléfasa. Zeus decide então raptar a Europa. Então ele se transmuta em vaca e rouba Europa, né? E o que coloca o Agenor, né, o rei de Tiro, enfurecido, e o rei de Tiro diz o seguinte, né, ele convoca os 3 irmãos, Cílix, Fênix e Cadmo, e diz, vocês precisam resgatar a Europa, e cada um deles vai para um lugar, nenhum deles encontra a Europa continua perdida, né, com Zeus, mas o Cílix funda a Cilícia, né, o caminho que ele vai, ele acaba fundando a Cilícia, Fênix a Fenícia, e Cadmo vai fundar a Cadmeia, que também é conhecida como Tebas, que é a cidade justamente que o Étio vai governar anos depois, ok? Então, o Cadmo ele vai com a mãe, com a Teléfase, em busca da Europa. Vai até, né, a Teléfase morrer, ela morre, o Cadmo decide então procurar um oráculo para saber onde a irmã estava. O oráculo não ajuda muito ele. Vocês vão ver que, embora eles consultem muito, esses personagens, esses heróis consultem muito os oráculos eles dão respostas sempre dúbias, sempre confusas e, na maioria das vezes, acaba participando assim, pela ignorância do homem, né? O homem acaba cometendo algum erro, algum equívoco, mas induzido também por essa nebulosidade das respostas do oráculo, né? E dessa vez também é assim, o oráculo não responde onde está a Europa, que é a pergunta que o Cadmo quer saber, né? Mas ele diz o seguinte, que o Cadmo dá uma missão para o Cadmo. O que o Cadmo devia fazer é, curiosamente, seguir uma vaca, né? Até que essa vaca morresse, e no lugar que ela morresse, ele fundasse uma cidade. E assim Cadmo topa fazer, e vai seguindo uma vaca até o momento que a vaca tomba, e ali ele decide fundar uma cidade. Só que ali, justamente onde ele foi fundar a cidade, aí começa a maldição dele, né? A desgraça da família toda dele, que vai sofrer. Ele encontra um dragão, uma espécie de serpente, um dragão, que é justamente um dragão do deus Ares. E ele enfrenta o dragão, né? Então alguns soldados dele vai lá, morre, etc. Mas Cadmo consegue matar o dragão de Ares, né? E dos dentes do dragão nascem novos seres humanos, né? Os semeados ali, né? E esses semeados, esses pártulos, eles brigam entre si. Eles começam uma guerra fratricida e começam um matar o outro, até que sobra só 5 dos irmãos. E esses 5 decidem estabelecer a paz e apoiar Cadmo, fazer parte agora do grupo de Cadmo, né? E fundar a cidade. Só que a maldição já estava feita, né? Cadmo é julgado, ele pega uma pena de 8 pelos deuses, né? Ele pega uma pena de 8 anos de escravidão servindo a Ares, e Zeus obriga Ares a entregar no final desses 8 anos a sua filha, a filha de Ares, com Afrodite, a Harmonia. Então Cadmo, ele passa 8 anos como escravo de Ares, ganha a filha do deus Ares, a Harmonia, para ele se casar, e vai fundar a sua cidade, junto com os poucos dentes de dragão que sobraram ali, né? Entre eles o Equionte, que vai ter uma função especial na história. Ok? Então, essa é a história do Cadmo. E aí é que ele se perde, justamente ao matar esse deus. Porque por mais que ele cumpriu uma parte do julgamento, né? Ele, afinal de contas, passa 8 anos sendo escravo do Ares, mas isso não alivia. Ele tinha despertado
o ciúme divino, a ira divina de Ares, que os gregos chamam de nêmesis, né? Então, a partir dessa nêmesis que ele causa, né, ele comete, então, depois comentar um pouco dos termos, né? Acho que talvez seja importante os termos para a gente entender, acompanhar alguns termos gregos que orienta a trama, né? A primeira é a híbris. Híbris é um excesso, uma desmedida, teria um metron, uma medida, e toda vez que os humanos agem com uma desmedida, com um excesso, por exemplo, excesso de confiança, excesso de maldade, né? Eles incorrem numa híbris, né? Que é algo semelhante à amartia, que o Aristóteles trabalha na Poética, que é o erro trágico, né? O herói acaba cometendo algum erro por ignorância, por não compreender muito bem os oráculos. Assim vai acontecer com Édipo, assim acontece com Cadmo, né? Que mata o dragão sem saber que o dragão era de Ares, desperta a ira dos deuses, né? Que é a nêmesis, o ciúme divino, e esses deuses então vão punir o infrator, vamos dizer assim, né, que despertou a sua ira, né? E a punição sempre é assim, dessa ordem trágica, né, do humano, não exatamente o humano recebendo um castigo, mas o humano engendrando a própria desgraça. Cadmo, Laio, vocês vão ver como que isso vai se dar. Então a híbris, a desmedida do Cadmo nesse momento é matar o dragão de Ares, né? A nêmesis é o ciúme, a ira, né? A inveja, a raiva divina que ele desperta em Ares, né? E também seria a sua amartia, né? Segundo Aristóteles. E aí ele recebe uma pena, né? Um ará, uma maldição, um atê, um destino, até, né? um destino cruel que vai ser exatamente o que vai desgraçar toda a sua geração, né? Os seus filhos, seus descendentes, até chegar a Édipo, até passar de Édipo e até acabar toda a descendência de Cadmo numa luta que lembra um pouco os espartanos ali, os dentes, quer dizer, os dentes do dragão, né, que vão lutando um contra o outro. Isso vai acontecer na família do Cadmo, né? Então é irmão matando irmão, filho matando pai, gente suicidando, é um banho de sangue, né? É literalmente uma tragédia grega, né? Que acontece com a família de Cadmo, né? É curioso porque Cadmo fica muito, né, bolado mesmo, né, com isso. Pô, eu matei um dragão, se eu soubesse que um dragão, né, ele diz assim, se eu soubesse que uma serpente era tão importante, né? Eu vou ler essa passagem que eu acho interessante, tá no livro do Thomas Buffett, né, Mitologia, o livro de ouro da mitologia, né, depois deixo a referência para vocês. Aqui conta um capítulo dedicado a Cadmo, tá? É bem pequeno, assim, que ele fala de muitas divindades, muitos heróis, muitos personagens, então é um pouquinho, é bem brevemente por cada um, tá? E ele fala de Cadmo. E Cadmo diz, se a vida de uma serpente, né, de um dragão, aqui foi traduzido por serpente, é tão cara aos deuses, eu preferia ser uma serpente. E aí o Cadmo é transformado numa serpente no final, né? Ele desperta outra ira dos deuses e recebe mais esse castigo. Para vocês verem, estou citando isso, vocês verem assim, a maldição, a encrenca que Cadmo arrumou, né? E assim vai ser das gerações. Vocês vão ver os filhos do Cadmo vão todos sofrer, né? Uma desdita assim, muito, né, penosa, principalmente Ágave, o seu neto Penteu, tá? Então a gente vai ver um tanto de, vamos dizer assim, coisas ruins, né? Lembra um pouco a coisa do pecado, né? Na religião, na mitologia cristã, católica, né? Comer a maçã, né? Ali do paraíso, né? E as descendências todas ser obrigadas a trabalhar, a vestir, etc e tal. Um pouco é o que Cadmo faz, né? Cadmo, meio sem saber, numa amatia, né? Por ignorância, por um erro trágico, ele condena todos os seus descendentes, né?
E aí a gente vamos discutir, né, alguns desses descendentes que são importantes para a história do Édipo, porque alguns desses descendentes, além de ter um fim trágico, vão causar novas nêmesis, novas iras nos deuses. Por exemplo, Dionísio vai ter uma função importante também, né? Então alguns deles, Penteu, Polidoro, Lábaco, né? E até Laio, né? O pai de Édipo, né? Vão cometer novas híbris, novas desmedidas e vão causar novas nêmesis e vão ser punidos com maldição, com ará, com um destino cruel que há até, né? E assim por diante. Nós passamos então, né, ao reino de Tebas propriamente dito, porque foi fundado por Cádio, né? E aí vai engendrar esse processo trágico que vai marcar a vida dos cadimeus, dos tebanos e também da família de Édipo, né, que faz parte dessa mesma linhagem, ok? Então aqui a gente tem Cadmo, né, ele casa então com Harmonia, tem uma série de filhos, né? A Harmonia, filho de Ares com Afrodite, ele tem uma série de filhos que vão sofrer dessa maldição, né, desse ará que vai assolar Cadmo e seus familiares, beleza? E para começar a desdita do Cadmo, né, de novo aparece Zeus. Né? Zeus já tinha, né, importunado a família de Cadmo ao sequestrar sua irmã Europa, filha de Agenor. E agora, mais uma vez, Zeus, né, ele tinha seduzido inicialmente, né, a Europa, raptado, né, não é muito clara essa questão do consentimento ali, e agora ele seduz, dessa vez parece mais uma sedução mesmo, do que um rapto, Semele, uma das filhas de Cadmo. Então, de novo, Zeus procurando, né, causando intriga ali, né? Já tinha despertado a nêmesis de Hera, da sua esposa, né, em relação à Europa, e agora também em relação a Semele. Então, ele tem um caso com Semele, né? Ele engravida Semele, Zeus engravida Semele, e Hera, né, descobre que Zeus, né, tá tendo esse caso com Semele e faz um ardil, assim, né, usa ali da sua astúcia, né, e diz para Semele o seguinte, né, ela aparece para Semele, convoca Semele e diz: Semele, você precisa ver Zeus, se ele te ama mesmo, você precisa ver Zeus da forma como ele é, pede para ele te mostrar, né? E ela então muito insiste com Zeus para não vê-lo na forma humana, mas da forma como ele é, e Zeus é um raio. Então quando Zeus se transforma no que ele realmente é, ele mata Semele, né? Movido pela trama de Hera. Então Hera acaba causando essa morte da Semele, né? Embora seja a própria Semele que tenha pedido a Zeus para se mostrar como ele de fato é, e ele é um raio, e ele frita a Semele lá, né? Mata ela. Só que ela estava grávida de Zeus. Zeus percebe isso, parece com a ajuda de Marte, agora me fugiu, né, o deus que o auxilia, né? Mas ele pega o embrião, vamos dizer assim, do filho de Semele, com ele mesmo, né, do seu filho, com Semele, e costura esse embrião na sua coxa, e acaba de gerar o seu filho na coxa, né? Então, o seu filho, Dionísio, nome, né, os romanos chamam de Baco, né, o Baco ou Dionísio, é um semideus, filho de um deus, de uma deidade, de uma divindade, que é Zeus, com uma humana, que é Semele, né, e foi gerado na coxa de Zeus, né? E Semele, antes de morrer, conta que teve esse caso com Zeus, ninguém acredita, os seus irmãos, o seu pai, Cadmo, o pessoal não dá muito fé àquilo, e ela morre. Na interpretação deles,
morre porque mentiu dizendo que tinha relacionado com um deus. E então para eles a falta dela foi essa. Mas não, na verdade ela não desperta a ira de Zeus, a nêmesis de Zeus, ela desperta a nêmesis de Hera. E Hera induz ela à amartia, ao erro trágico dela, que foi pedir Zeus para se apresentar tal qual ele é, ok? E aí ela morre, por conta do raio de Zeus. Mas a família acha que ela morre por ter, vamos dizer assim, sido prepotente, de mentir, né, dizendo que namorou um deus, ok? Então eles não acreditam nessa história. E aí o que acontece? Dionísio é um semideus que reivindica em Tebas ser cultuado. Ele quer ser cultuado em Tebas. E as pessoas não acreditam na história dele, na história de Semele, etc e tal, e expulsa eles dali, né? Então, ele é criado pelas ninfas, né? Quando ele nasce, né, o Dionísio entrega ele às ninfas e ali ele é cuidado por elas, né? E ele quer ser louvado como um deus, respeitado como um deus ou como um semideus, e isso não acontece. Tebas não faz culto a Dionísio, ao Baco. E aí ele sai perambulando e encontra pessoas, né, que aderem a ele, as bacantes, né, as dionisíacas, né, principalmente mulheres que o louvavam, né? Dionísio é o deus do vinho, tem uma pintura muito bonita do Caravaggio, né? Deus do vinho, deus do teatro, é um deus assim, que tem uma questão mais festiva, assim, né? Mas Tebas não cultua, né? E Dionísio vai lá, volta para Tebas para se vingar, vamos dizer, em partes para se vingar, para vingar a mãe, né? Que estava sendo caluniada, e em partes também para conseguir mais adeptos de oferendas, etc. E ele consegue os dois. Ele consegue algumas mulheres, algumas pessoas que fazem devoção a ele, né? Mas o rei, que era Cadmo, e aí é interessante para vocês conhecerem essa história, tá? Ler o livro A Peste do Eurípides, As Bacantes. Conta justamente essa história. E começa contando como Cadmo passa o trono para o seu neto Penteu. E ele sai para uma viagem com Polidoro. Então Penteu é que fica cuidando de Tebas. E Penteu é contra o culto a Dionísio, né? Penteu parece ter uma ligação maior com Apolo, que é justamente um deus da ordem, da disciplina, né? Nietzsche trabalha um pouco essa oposição entre Apolo e Dionísio, né? Dionísio já é um deus mais festivo, um deus mais, vamos dizer assim, hippie, sei lá, né? Mais leve, assim, mais artístico, etc. O Apolo mais obsessivo, assim, né? O Penteu cultua Apolo, mas não Dionísio, né? E ele proíbe. E aí é a amartia de Penteu. Aí a gente tem a híbris de Penteu, de proibir o culto a um deus, né? Ao Dionísio. E aí desperta a nêmesis de Dionísio. Dionísio já estava com a nêmesis, né, elevada, já com a mãe, o pessoal estava mentindo ali sobre a mãe dele, ninguém acreditava na mãe dele, etc. Nele também não. Então ele decide penalizar Penteu. Penteu é filho de Ágave, que é filha de Cadmo. Então ele é neto de Cadmo. E aí, proibindo, né, o Dionísio arma um esquema para ele também, né? O Dionísio Dionísio finge de príncipe, se não me engano, finge, né, transmuta em um ser humano e convida o Penteu a assistir um ritual bacante, escondido em cima de uma árvore, para ele ver como é que é. Você não precisa cultuar, mas vamos lá para ver, até para você proibir, né? E ele vai lá. E aí, a mãe dele, convertida, vamos dizer assim, ao culto de Baco, né? Ela está nesse festival, né? Desse bacanal, né? Nessa festa, nesse ritual bacante, nesse ritual dionisíaco, né? A Ágave está lá. E aí, Penteu escondido. O Dionísio derruba Penteu dessa árvore e as mulheres, num transe dionisíaco, né, e ordenada por eles, ataca
Penteu como se Penteu fosse um leão, né? E arranca a cabeça de Penteu e despedaça Penteu. E Ágave está lá. E Ágave pega a cabeça, ela arranca a cabeça e leva a cabeça para o seu pai, dizendo: olha, eu matei um leão, olha como a força de Dionísio, né? Ela é potente, ela me deu força, coragem para enfrentar um leão, eu arranquei, aqui está a cabeça do leão, e mostra a cabeça do leão para Cadmo. E Cadmo, logicamente, vendo a cara do neto, Penteu, que ele mesmo passou o trono, deve ter pensado: maldita hora que eu matei aquela serpente, aquele dragão, seja lá o que for, o pet do Ares, né? Vamos dizer assim, né? O bichinho do Ares. E ele está vendo a maldição dele cada vez maior, né? Então ele vê o neto sendo morto pela filha, né? Nesse frenesi bacante. E aí os filhos todos ficam aterrorizados com aquela cena, as filhas de Cadmo vão embora, elas vão para um exílio, e Ágave também, né? E ali a gente tem essa perdição. Penteu é filho de Ágave, só lembrando, com Equionte. Equionte é um dos dentes do dragão, tá? Um outro dente do dragão vai gerar uma pessoa também importante para a história, que é o Meneceu. Depois a gente vai falar que vai ser da família da Jocasta, pai da Jocasta, tá? Pai de Jocasta, pai de Creonte, tá? Mas então o Penteu é filho de um dente de dragão com Ágave, né? Então aí a gente tem uma pena dessa parte da família, ok? Do outro lado, né, da família, irmão de Ágave, na verdade, não do outro lado também, mas além das irmãs que entram nessa perdição por terem cultuado Dionísio e por terem sido usadas por Dionísio para Dionísio exercer, né, a sua nêmesis, a sua maldição, nós temos Polidoro, que repete a mesma história de Penteu. Polidoro, né, ele é tio do Penteu, né? Então ele é irmão de Ágave, e ele também continua insistindo, né, na história de que Dionísio não deveria ser cultuado. Então a gente tem aí a repetição da híbris, vamos dizer assim, né? A gente tem a híbris de Cadmo, qual é? Matar o dragão, né? A híbris do seu filho Polidoro e do seu neto Penteu, filho de Ágave, é não acreditar em Dionísio. A nêmesis que Cadmo causa é em Ares. A nêmesis que Polidoro e Penteu causam em Dionísio, e vão ser castigados por eles também, entendeu? Polidoro, ele casa com Nicteia, e tem um filho, que é o Lábaco. Lábaco, ele é pai de Laio, que por sua vez é pai de Édipo. Então Lábaco é o avô de Édipo. Chegamos no avô de Édipo, então, ok? Então o avô de Édipo, Lábaco, né, nasce nessa tradição de um enfrentamento e de uma, vamos dizer assim, uma descrença no deus, no semideus Dionísio ou Baco, como preferirem, né? E é isso que acontece, né? Lábaco também mantém essa rivalidade, vamos dizer assim, a Dionísio, a essa proibição do culto, né? E continua aí o castigo de Dionísio, que vai chegar a Laio, né? Então Laio já nasce, vamos dizer assim, perdido, né? Já nasce assim tem um termo grego também que chama miasma, né? É como se fosse uma mácula, né? Uma má fama, assim, que é justamente assim uma mácula por você ter feito algo ruim ou pela família ter feito algo ruim, né? Então, desde Cadmo já vem esse miasma que atravessa as gerações e chega em Laio. Então, Laio já teria motivo para ser castigado, para ter uma terra ruim, né? Um destino ruim, né? Para ter um ará, uma maldição, já, né? Vamos dizer assim, castigado, né? Pela nêmesis dos deuses, por exemplo, de Ares,
né? E já de Dionísio também. Mas, além disso, como se não bastasse, né? Laio ainda comete uma outra híbris, né? Que vai despertar nemes de outros deuses e também de Hera. Né? Qual é a íris de Laio? Então, Laio, filho de Lábaco, que por sua vez é filho de Polidoro, irmão de Ágave, né? E que por sua vez é filho, dos dois são filhos de Cádmo, ok? Então, Laio, filho de Lábaco, né? E daí a família Labidaces, né? Pelo Lábaco, ele faz o seguinte: Tebas é invadida por Anfião e Zeto. Eles invadem Tebas, né, dois tiranos, e manda, né, destrói a família, etc. e tal. E o Laio, ainda novo, ele é abrigado por Pélops, rei de Pisa. Então ele vai para Pisa ser protegido pelo rei, né, fugido. Né? Só que acontece o seguinte: depois dessa fuga, né, ele cresce, Laio cresce então em Pisa e rapta o filho de Pélops, Crísipo. Então ele rapta o filho. Então ele afronta os deuses porque ele é um mau hóspede. Ele não, vamos dizer assim, ele não retribui, né, a gratidão, né, de um hóspede que foi acolhido e protegido ali. Né? Não tem a ver aqui com a questão da homossexualidade, que era muito tranquilo, né, muito bem aceita nos gregos e dos heróis gregos, né, etc., na mitologia e na história, na filosofia dos gregos antigos. Não tinha esse traço homofóbico, assim, né? Não é por aí, né? Mas não por ele ter se apaixonado por Crísipo, mas por ele ter sequestrado Crísipo de Pélops, né? E dessa maneira ter ferido quem o acolheu, né? Isso desperta, e essa é a híbris de Laio, né? E isso desperta a nêmesis de alguns deuses, por exemplo, de Hera. Né? Então, quando os tiranos, Anfião e Zeto, são destronados de Tebas, e Laio pode voltar para governar Tebas, né? Quando ele chega lá, ele já chega com, vou colocar assim, 3 ará, né? 3 maldições. Ares já condenou a família inteira por conta de matar o dragão dele. Penteu, Polidoro e Lábaco, né, enfrentaram Dionísio. Então Dionísio já está também mandando o castigo dele. E, como se não bastasse, Laio ainda feriu os deuses da hospitalidade, né? E Hera, principalmente, fica muito zangada com isso e manda uma maldição também, né, em Laio. Então Laio tem pelo menos 3 maldições que recaem sobre Laio. A gente vai ver depois qual é, que aí vai pegar, né, vai interferir diretamente na vida de Édipo. Então Hera, por exemplo, ela manda a Esfinge para Tebas, que vai ser uma personagem fundamental, importante no módulo 3. Então Laio recebe a maldição e ele vai ouvir essa maldição de um oráculo que vai dizer: a maldição dele, o Ará, até de Laio se você tiver um filho, ele vai te matar e desposar a sua esposa, né? E aí é que começa a história do Édipo, né? Mas aí a gente deixa para o módulo 3, ok? Aqui a gente fica, no módulo 2, com a família dos Labidaces, ou com os Cadimeus, né? Os filhos de Cádmo, a fundação de Tebas, né? E até chegar ao pai de Édipo, desculpa, né? Até chegar a Laio, pai de Édipo. Então é isso, né? Começamos lá das divindades, né? Poseidon, que, né, tem uma relação com Líbia, tem 2 filhos, Belo e Agenor. Agenor tem 4 filhos, né? Europa, Cílix, Fênix e Cádmo. Europa é raptada, Cádmo sai à procura da irmã, né? Mata o dragão, e aí que o negócio zanga tudo, né?
mata esse dragão, comete o seu erro trágico, né? Aristóteles chama isso de amartia, o erro trágico, e aí ele casa com a filha de Ares, né? Mas isso, na verdade, desperta ainda mais ira no Ares, porque ele é meio obrigado por Zeus a entregar a sua filha. Então Cadmo funda a cidade de Tebas, depois de ter matado o dragão, já carregando essa maldição da serpente, essa maldição do dragão e de Ares, né? Casa com a Harmonia, tem uma série de filhos, né? Polidoro, Autônoe, Ino, Semele, Neteu e Ágave. Ágave casa com Equionte e tem Penteu, que também vai, né, atrair a ira de Dionísio. Lembrando que Dionísio é filho de Semele com Zeus, né? Então Penteu é sobrinho de Dionísio, mas não acredita que ele seja uma divindade, não acredita naquela história, ou que não acredita que ele é um semideus. E aí, né, vai ter essa desgraça que acontece nessa geração desses irmãos, né? Ágave mata Penteu, as filhas de Cadmo saem perdidas para o asilo, né, para um exílio. Polidoro, casado com Nicteia, tem Lábaco. A mãe do Laio eu não consegui localizar, a personagem né, com quem Lábaco tem Laio. Mas o fato é que Lábaco, então, como vou chamar assim, não, uma desconhecida, ele tem o filho Laio, que nasce já bem amaldiçoado, né? Laio vai casar com Jocasta e vai ter o filho Édipo. Vamos um pouquinho antes da gente passar para o módulo 3, só resumindo quem é Jocasta, né? Jocasta ela é filha de Meneceu, que por sua vez é filho de um dos dentes do dragão também, tá? Meneceu tem dois filhos importantes na trama, que é Creonte e Jocasta. Jocasta casa com Laio, Creonte casa com Eurídice. Tá? E aí isso vai ser importante depois, tanto para Édipo quanto para Antígono. Por enquanto ficamos aqui, segundo no terceiro e quarto módulo, nós trabalhamos Édipo e Antígono. E aí muitos desses personagens vão voltar, né? Laio, Jocasta, Creonte, Eurídice, o Meneceu neto, que tem o Meneceu pai da Jocasta, mas tem o Meneceu filho de Creonte também, que vai ter uma participação importante na trama aí. Beleza? O segundo módulo, desculpa, a gente fecha aqui com a família dos Labidáceos e com Laio e Jocasta casando, sabendo da maldição, ele consulta o oráculo, então decididos a não ter filhos. E aí no terceiro módulo a gente vê como que foi essa história e como que é a história do próprio Édipo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima, então.